Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 6 de junho de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Forças ucranianas atacam base de lançamento de drones. E a base de lançamento de drones russa em Pokrovsk. E destroem também o ecossistema de drones do aeroporto de Donetsk. Outro tema que nós vamos falar aqui: 185 prisioneiros de guerra ucranianos retomam do cativeiro russo em uma grande troca que está sendo realizada. Em etapas é para chegar a 1.000 o acordo que foi feito entre a Rússia e a Ucrânia. E o terceiro e último tema dessa noite, do dia de hoje: a Ucrânia dobra ataques de longo alcance e inicia o programa bloqueio logístico contra as forças russas. Este vídeo aborda o ataque de precisão ucraniano contra uma base de drones em Pokrovsk e a destruição sistemática do aeroporto de Donetsk para neutralizar os drones Shahed. Também destaca a libertação de 185 prisioneiros de guerra ucranianos e os dados oficiais sobre o dobro de ataques de longo alcance que estão sufocando a logística russa na linha de frente. Vamos começar pelo tema 1, o ataque à base de drones em Pokrovsk e aeroporto de Donetsk. As forças de defesa da Ucrânia realizaram um ataque aéreo de precisão na região central de Donetsk, na província também de Donetsk. O alvo foi uma base russa usada para lançar munições de ataque do tipo Molnia e para realizar reconhecimento aéreo. Segundo o 7º Corpo de Exército da Ucrânia, é uma força de resposta rápida, ação e reação rápida. Ação de assalto, os ocupantes tentavam concentrar forças na cidade de Donetsk para apoiar operações ofensivas. As unidades, naquela parte sul que eles controlam, né? As unidades ucranianas detectaram prontamente a instalação, através de drones de reconhecimento, e realizaram um bombardeio com drones também, um bombardeio aéreo, ainda na fase de instalação. Os militares afirmaram que o ataque bem sucedido interrompeu significativamente as operações das unidades de drones da Rússia. Com isso, a capacidade dos russos de fazer reconhecimento e executar novos ataques ficou bastante limitada. Em outra ação marcante, unidades de drones ucranianas realizaram também uma série de ataques bem-sucedidos contra o aeroporto de Donetsk. Esse aeroporto já foi atacado. O aeroporto é grande, né? Na época da Ucrânia, que os russos não estavam lá, era um aeroporto muito grande. Eu, inclusive, já estive nesse aeroporto, viajei para esse aeroporto e também saí desse aeroporto. É muito grande. Então, é um aeroporto que tem muitas instalações. E numa parte das instalações que não tinham sido destruídas, tinha essa unidade que estava ali. E a operação dos ucranianos sabotou a tentativa de Moscou de transformar o local em uma grande base militar. Mas o que me surpreende é que eles já foram atacados ali e continuam ali. E provavelmente devem estar refazendo onde foi destruído. Mas os ucranianos vão descobrir isso com uma facilidade muito grande. Inclusive porque eles devem ter agentes dentro da cidade. O aeroporto é distante um pouco da cidade, né? Tem que nem as outras cidades no mundo inteiro, mas tem gente que circula por ali, livremente, como cidadãos, como moradores, e deve ter agentes ucranianos infiltrados ali, porque a inteligência ucraniana, junto com o grupo Atesh, é que descobriu anteriormente que tinha, do outro lado do aeroporto, drones armazenados, um grande depósito de drones, e o lançamento de drones era dali também, dos Shahed. E os ucranianos foram lá e destruíram. E então o 14º Regimento das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia entrou em ação, que vem destruindo sistematicamente a infraestrutura russa, tornando impossível a operação do aeroporto. As forças russas haviam transformado o aeroporto de Donetsk em uma plataforma de lançamento estratégica para drones Shahed, como eu comentei para vocês. E ali tinha drones Shahed também, onde foram atacados agora. E drones que são operados pela unidade de elite russa Rubicon, que mantém a sua base no próprio aeroporto. Já foi destruído uma vez. Então eles voltaram a fazer o quartel-general deles ali, vão ser destruídos, quer dizer, foram atacados, né? Então isso me surpreende, na minha menor inteligência, como é que os caras põem no mesmo lugar e vão ser descobertos, com certeza, com muita facilidade, porque o bombardeio que destruiu anteriormente, há 2, 3 semanas atrás,
2, 3 semanas atrás aproximadamente, e agora eles estão lá de novo, levaram fumo de novo, tiveram baixas. No outro ataque, ali tinha também um centro de treinamento de pilotos de drones, né? E eles morreram todos, 12. E eles estavam se preparando nesse lançamento para lançar mísseis Shahed contra a Ucrânia. Lembra que eu falei? Só estou relembrando para refrescar a memória. Bom, o que aconteceu? A Rússia está dizendo que eles eram estudantes. Estavam dormindo ali no alojamento e no ataque com mísseis, a Ucrânia fez ataque com mísseis na ocasião e matou todos eles. E ela está dizendo que são estudantes, é um crime de guerra e está falando isso para o mundo. Eram militares jovens, claro, talvez 18. O exército da Rússia é média entre 17, já tem alguns, e 18 anos até 27, mais ou menos. E eram estudantes, estavam lá estudando, sabe? Então, estão agora vendendo como um crime de guerra da Ucrânia, que não é. E foi atacado novamente lá agora. O local servia também como um centro logístico fundamental para as Forças Armadas da Rússia. Diante disso, o comando ucraniano tomou a decisão de realizar ataques preventivos sistemáticos para interromper os lançamentos e reduzir o número de drones que atacam áreas civis, como hospitais, edifícios residenciais, etc. Fontes militares ucranianos descreveram a campanha de ataques ao aeroporto de Donetsk como a primeira operação desse tipo na história moderna. Os operadores de drones ucranianos desmantelaram a base, destruindo plataformas de lançamento, veículos de transporte e atacando as equipes na pista. Por que atacou equipes na pista? Essas equipes estavam preparando os drones para serem lançados. Os ataques danificaram equipamentos de engenharia essenciais, postos de abastecimento e depósitos de munição. E a Ucrânia também caçou grupos móveis de combate a incêndios e unidades de defesa aérea russas para forçar o cancelamento de voos desse aeroporto, que também fazem voos ali. Não podia, voos civis misturados com equipamento de guerra, degradando completamente o ecossistema do aeroporto. Por segundo assunto, vamos falar da troca e o retorno dos prisioneiros de guerra ucranianos. A Ucrânia mandou o mesmo número também para o lado russo. No campo diplomático e humanitário, um local de 185 prisioneiros de guerra ucranianos retornaram do cativeiro russo. A 75ª troca de prisioneiros entre Kiev e Moscou ocorreu com o apoio dos Estados Unidos da América e dos Emirados Árabes. Foi negociado isso nos Emirados Árabes um tempo atrás, alguns meses atrás. Isso é parte de um acordo que foi feito lá na Arábia Saudita. Perdão, nos Emirados Árabes. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou o retorno de 185 prisioneiros russos, informando que eles foram levados para a Bielorrússia para atendimento médico. Entre os ucranianos libertados estão membros das Forças Armadas da Guarda Nacional, da Guarda de Fronteiras, que atuavam em diversas linhas de frente, como Donetsk, Kharkiv e Kursk. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu a todos os envolvidos na negociação, elogiou os soldados que capturaram prisioneiros na linha de frente, garantindo o futuro da troca. Mais da metade dos libertados nessa rodada haviam sido capturados em 2022. Os caras estão 4 anos em cativeiro russo, sofrendo. Lá é sofrido. Na Ucrânia, os russos não sofrem. E lá eles são torturados diuturnamente e diariamente. Entre eles estão soldados heróicos que participaram, inclusive, da defesa de Mariupol, da cidade portuária, né? E resistiram firmemente dentro da siderúrgica chamada Azovstal. Quando a Ucrânia não tinha mais condições de levar logística para eles, o presidente Zelensky negociou com a Rússia para eles se entregarem. O Putin aceitou e levou eles para o cativeiro, só que sofrem como animais, são torturados diariamente pelos seus carcereiros criminosos. Operações de longo alcance e o bloqueio logístico. Para fechar as atualizações do teatro de operações, das linhas de frente, né? O Ministério da Defesa da Ucrânia informou que as forças do país dobraram o número de ataques a mais de 50 quilômetros de linha de frente, podendo chegar a mais de 100. Alguns ataques, estou falando do teatro de operações, não aqueles ataques em profundidades que a Ucrânia costuma fazer. Ao longo do último mês, as forças ucranianas mataram ou feriram gravemente mais de 31 mil soldados russos. Chegou perto de 31.500. O aumento na distância dos ataques reflete uma nova estratégia de sufocamento. O objetivo é bloquear a logística, destruindo veículos, transportes e depósitos de suprimentos, forçando os russos a gastar recursos com a própria sobrevivência em vez de avançar. Além disso, a Ucrânia abateu um grande número
recorde de drones Shahed recentemente. As forças russas lançaram mais de 10 mil munições de ataque no total, um aumento de 25%, mas o número de interceptações ucranianas subiu em 50%. As tropas da Ucrânia também realizaram mais de 14 mil missões de logística e evacuação, utilizando sistemas robóticos terrestres. Isso representa uma média de 455 missões por dia, onde robôs realizaram trabalhos perigosos no lugar de seres humanos, desde transportar a logística para a linha de frente até para evacuar feridos. Eles são evacuados em robôs terrestres. Esta ampliação de operações de médio alcance faz parte do programa chamado Bloqueio Logístico. O governo ucraniano alocou 5 bilhões de hryvnias adicionais diretamente às unidades militares para a aquisição desses sistemas modernos de médio alcance. Como prova do sucesso, vídeos divulgados recentemente mostram caminhões russos sendo destruídos na parte ocupada de Donetsk, em mais de 150 quilômetros de distância das linhas de frente. Então, esses caminhões isolados ou em comboios são atingidos a distância muito grande do teatro de operações. E ações semelhantes foram conduzidas também em Mariupol, golpeando seriamente os russos em uma profundidade. Para concluir, as recentes operações demonstram uma mudança tática crucial da Ucrânia. Em vez de focar apenas no combate direto, nas trincheiras para se defender, a Ucrânia está usando tecnologia avançada, robótica e ataques de precisão em profundidade para desmontar a infraestrutura e a logística russa. O sucesso em neutralizar bases de drones, de sufocar as linhas de suprimento, enfraquece o fôlego ofensivo de Moscou, enquanto vitórias diplomáticas na troca de prisioneiros mantêm o moral elevado dentro da Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.